meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Então, no vídeo de hoje nós estamos aqui com mais um vídeo polêmico, porque se não fosse polêmico, eu não estaria aqui. Então, o assunto de hoje é sobre um dos assuntos mais divididos na internet nos últimos tempos, que é um dos filmes mais comentados e assistidos da Netflix no último mês, que é o filme 365 Days. Que eu não vou falar 365 em inglês, né? 365 days, 365 dias. Que é... Olha, é um filme assim precário, pra ser mais... pra falar bonito. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não recomendo esse filme pra ninguém, por deliberados motivos, onde vocês vão perceber e entender melhor ao decorrer desse vídeo, mas por principalmente dois motivos. Primeiro, que o enredo parece uma fanfic mal feita, tá? Porque não é aquelas fanfic linda que tu pensa, nossa, tomara que vire um livro. É aquela fanfic mal feita mesmo que tu pensa que uma criança de 10 anos escreveu, sem ter nenhuma noção sobre relacionamento abusivo e etc. E o segundo ponto é por causa que o filme inteiro, ele romantiza e normaliza um sequestro. Então isso realmente é bem preocupante, então não é algo que eu recomende. E no final eu vou falar um pouquinho mais sobre o porquê que eu não recomendo e essa última questão que eu citei. Então vamos começar sobre nossa análise mais profunda desse filme. E para começar, eu vou ler a sinopse do filme, onde a gente já começa a ver o problema na sinopse. Então, a sinopse que eu tenho aqui no Adoro Cinema é: em 365 Days, Laura Biel é uma diretora de vendas que tem sua vida virada do avesso quando, em uma viagem à Sicília, Massimo Torricelli, um membro da família da máfia siciliana, a sequestra, lhe dando 365 dias para se apaixonar por ele. Bom, vendo essa sinopse, a gente já nota o problema. A gente já percebe, grita na nossa mente assim, aquele alertinha de opa, preocupante. Opa, romantização. Já deu ruim. Já começa a se tornar preocupante pelo fato que ele já começa falando que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele. A primeira questão que a gente tem que observar é o sequestro, né? O sequestro, né? Ele sequestrou ela e isso já é apresentado na sinopse como algo extremamente normal. Uau, todo dia somos sequestrados, todo dia isso é bom. E claro que isso a gente percebe ao decorrer do filme, mas a gente já consegue perceber essa normalização, né, do sequestro, onde já começa a vir aquela situação como se o sequestro fosse algo positivo, agradável, desejável, interessante, e não é assim. O sequestro não é, uau, uma meta. Uau, eu sempre sonhei em ser sequestrada. Não é assim. Não é assim que deve ser apresentado. Já começa errado. E o segundo ponto que a gente vê que começa errado é onde você fala que tem 365 dias para se apaixonar por ele. Então já começa a vir a bater aquela dúvida na cabeça de que se ela se apaixonar por ele, supondo que a gente não tenha visto o filme, isso já é um desenvolvimento da síndrome de Estocolmo, né? Ela se apaixonar pelo sequestrador. Então já começa a bater aquele sinalzinho de talvez esse filme não seja ideal, talvez esse filme não seja muito legal. Então agora entrando no filme, entrando bem no fundo. Logo no início, nós somos apresentados a personagem principal, a Laura Biel, e você descobre que ela está realmente num relacionamento deplorável, um relacionamento ruim, um relacionamento onde ela tem que sair desse relacionamento. E isso foi muito usado para as pessoas que gostaram do filme como uma justificativa para o sequestro, como um motivo para ter sentido aquele sequestro. Nossa, o relacionamento dela era horrível, então ela ter sido sequestrada foi o melhor que aconteceu para ela. O relacionamento dela era horrível, então foi muito bom ela ter sido sequestrada. Não. O fato dela estar em um relacionamento abusivo, deplorável, ruim, desgastante, ela tem que sair desse relacionamento. Mas com certeza o melhor caminho não é ser sequestrada e se apaixonar pelo seu sequestrador, né? E logo em seguida a gente também percebe que, sim, é muito mais fácil uma pessoa que está num relacionamento abusivo, complicado,
ela acabar desenvolvendo a síndrome de Estocolmo pelo seu sequestrador. É muito mais fácil, por causa que ela já está em uma situação de autodefesa pelo relacionamento. Ela já está atingida pelo relacionamento, a vítima já está abalada. E quando ocorre o sequestro, acaba se tornando muito mais fácil que ela desenvolva esse afeto pelo sequestrador. E acaba desenvolvendo a síndrome de Estocolmo. Que não é algo normal, não é algo interessante, não é algo bom. A síndrome de Estocolmo é uma doença que tem que ser tratada com acompanhamento psicológico. Isso já é um ponto principal que a gente tem que deixar isso claro. Então, a gente já anula um dos principais argumentos. Ela estar em um relacionamento ruim não justifica o sequestro. Não justifica o que aconteceu. Não foi positivo por causa disso. Tô lendo aqui meu resumo. Logo que ocorre o sequestro, logo depois ocorre o sequestro, onde ele comunica que ela tem 365 dias para se apaixonar por ele. E ele fala que não vai forçar ela a nada. Então, o forçar ela a nada já é completamente derrubado e jogado por água abaixo no momento em que nós estamos falando de um sequestro. Se é um sequestro, automaticamente o não lhe forçar a nada já morreu. Você sequestrou ela, você já está forçando ela a alguma coisa. Então, fica aquela dúvida do tipo, até onde é o seu nível de não estou forçando? Eu não estou lhe forçando a se apaixonar por mim, mas eu estou lhe sequestrando para que você se apaixone por mim. Então, não estou lhe forçando a nada, você não estaria forçando ela a nada se você chamasse ela para tomar um café, se você chamasse ela para conversar, se você chamasse ela no WhatsApp e ela não te respondesse nunca mais. Isso é não forçar. Fazer um sequestro é forçar alguma coisa, mas forçar uma coisa realmente grave, um crime, na verdade. Sim, a palavra sequestro vai aparecer muitas vezes ao decorrer desse vídeo, porque é uma das principais situações que aconteceu no filme, uma das principais situações que foram mais romantizadas. Outra situação que a gente tem que falar. O Massimo, não sei, acredito que a gente fala o nome dele, eu não tenho certeza. O fato dele ser bonito, gostoso, bom de cama, etc, etc, não justifica o sequestro. Isso não tem nada a ver. Muitas pessoas tornaram isso normal. Ai, ele é bonito, até eu gostaria de ser sequestrada por ele. Ai, ela trocou o namorado dela que era feio por mais bonito. Não, gente, ela não trocou, ela foi sequestrada. E segundo, não importa se a pessoa é muito linda, maravilhosa, incrível, um sequestro nunca é algo bom. Se você fosse sequestrado, que eu realmente espero que isso nunca aconteça com você, você não ia olhar pro sequestrador e pensar, nossa, você é muito lindo, fico feliz por você ter me sequestrado. Porque você não sabe o que ele vai fazer com você. Você não sabe se vai ser estuprada, assassinada, você não sabe. Então, completamente, você não vai pensar, nossa, que lindo que é o meu sequestrador, que incrível, adorei. Isso não vai acontecer, isso não vai ocorrer. Então, isso não pode ser considerado algo normal. Ele é bonito, então tudo bem, o sequestro teve motivo. O sequestro foi positivo. Não, o sequestro nunca é positivo, não importa o nível de beleza do sequestrador. Outro argumento muito utilizado pelas pessoas é: ele é um mafioso, o que você esperava dele? Exatamente, ele é um mafioso. Então o fato dele ser um mafioso e um sequestrador já tornam realmente o relacionamento deles realmente uma coisa preocupante, porque se ele é um sequestrador e um mafioso, você não pode considerar que seja normal o relacionamento deles, né? Não é algo normal, não é algo bom. Não tá legal. Já foi romantizado aí. Já começou a dar errado. Então, logo depois nós temos uma cena bem questionável, que é quando o Massimo prende a Laura na cama. Vou repetir. Prende a Laura na cama e chama a menina pra... Como é que eu posso explicar? Pra pagar um pra ele. Então, assim, ela prende e ele deixa ela assistindo por pura e completa vontade de fazer ciúmes nela. As pessoas falam, ai, mas ele provocou, ai, mas isso, ai, mas aquilo. Pra mim, as pessoas que falam, ai, mas ele provocou, são as mesmas pessoas que falam, ai, mas ela tava de roupa curta quando uma menina é estuprada. Não tem justificativa. É uma coisa tóxica e é uma coisa extremamente questionável, é extremamente ruim, onde as pessoas consideraram normal naquele filme. Por quê? Porque ele é bonito. Nossa, então agora isso é normal, sabe? Não, não é. Não é normal, não é legal. Tem uma cena também onde o Massimo, ele bate num pedófilo.
E as pessoas usaram isso como argumento pra apagar tudo que ele fez. Tipo, exatamente por causa do fato dele ter batido num pedófilo, isso mostra que ele só faz o mal pra quem merece, que ele é uma pessoa incrível. Não, gente, o fato dele ter feito essa ação não justifica o sequestro. Teve uma série que eu assisti chamada Inacreditável, onde a mãe de um dos suspeitos, ela fala assim, o esquisito nunca é o culpado. O culpado é sempre o normal, o que ajuda a senhora a carregar as compras no mercado, a que ajuda a senhora a atravessar a rua. O culpado é sempre o normal. E isso é a maior verdade. Na maioria dos casos de estupro, a maioria dos estupradores são os caras mais impensáveis, os caras realmente normais, os caras que estão ajudando as pessoas. E você se pergunta, nossa, como essa pessoa incrível conseguiu fazer isso? Então, às vezes, o que a pessoa mostra não é quem ela realmente é. Uma atitude pública não justifica uma atitude que talvez ela faça no privado. E é exatamente isso que aconteceu. O fato do Massimo ter agredido um pedófilo não justifica o fato que ele sequestrou uma pessoa e, de certa forma, forçou ela a se apaixonar por ele. Sim, forçou, porque no momento, já disse, né? No momento em que houve o sequestro, sim, houve força. Então, um ato positivo, uma demonstração de positividade, não justifica um crime, né? Como o estupro, o sequestro, né? Outra coisa muito importante é que, chegando mais pra frente, a Laura, ela realmente se apaixona pelo Massimo. Ela realmente desenvolve esse sentimento por ele. E as pessoas falam, ai, mas que legal, ela aprendeu a amar ele. Não, ela não aprendeu a amar ele, ela desenvolveu a síndrome de Estocolmo, que, como eu já havia falado antes, mas agora eu vou explicar direito o sentido da síndrome. A síndrome de Estocolmo é quando a vítima desenvolve, por um sentimento de autodefesa, ela desenvolve um sentimento, um afeto, um carinho, uma afeição pelo seu sequestrador, abusador, etc. Ela desenvolve esse sentimento por ele como uma forma de autodefesa. Ou por ela estar muito abalada pela situação, acaba perdendo o controle da situação, do que é bom e do que é negativo. Só não me aprofundo mais no assunto, porque eu não sou uma psicóloga, uma terapeuta, eu não tenho completo conhecimento sobre o assunto, então eu não posso falar de maneira mais profunda, mas de maneira mais rasa, isso é a síndrome de Estocolmo. E muitas das vítimas não se recuperam de maneira fácil da síndrome quando conseguem sair do cativeiro. Se conseguem, né? Elas acabam demorando anos, talvez, para se recuperar dessa situação, dessa doença. Então, às vezes, elas não aceitam que a pessoa seja alguém ruim e querem ficar com ele. Jovens que foram sequestradas, quando são encontradas, não querem voltar para os pais porque estão acostumados com a presença do sequestrador. Então, é algo muito ruim. É algo realmente complicado, em que o filme abordou de uma maneira extremamente péssima. Abordou de uma maneira romantizada e normalizada, como se apaixonar pelo seu sequestrador fosse algo bom, fosse algo interessante, e abordou dessa maneira, romantizou. E é realmente muito preocupante quando um filme romantiza isso. Por causa que, quando acontece essa normalização, isso pode gerar influências para as pessoas que estão fora daquela tela. Sim, é apenas um filme, é apenas uma ficção, como as pessoas dizem. Nossa, não gostou, não assiste, é apenas ficção. Sim, é apenas ficção. Mas no momento em que essa ficção pode acarretar em em pensamentos errados de um determinado assunto, onde essa ficção pode levar a coisas sérias fora da tela, isso deixa de ser ficção e começa a se tornar algo real. Muitas jovens de 13, 14, 15, 16, 17 viram esse filme e agora saem por aí comentando que gostariam de ser sequestradas, que colocaram isso como meta, que desejam isso. E é extremamente preocupante que alguém cresça e se desenvolva pensando no sequestro como algo bom, pensando no sequestro como algo positivo, como uma meta, como algo desejável. Eu falei lá no começo, o sequestro não é algo interessante, desejável, agradável, não é assim. E
garotas crescerem com esse pensamento pode acarretar em coisas extremamente mais sérias. Se você começa a pensar desde os seus 13 anos que ser sequestrada é algo bom e você cresce desenvolvendo esse pensamento e carregando esse pensamento consigo, você pode chegar aos 18 anos, aos 17 anos, se colocando em uma situação de perigo apenas para passar por esse sequestro imaginário bom, imaginário bom não quer dizer que não vai acontecer o sequestro, estou dizendo que imaginar que o sequestro vai ser positivo pode se colocar numa situação onde possa realmente ser sequestrada e perceba que o sequestro não é como foi mostrado no filme, pode se colocar numa situação e pode acabar sendo abusada, inclusive morta. Então é realmente muito, muito preocupante. Se você tem mais de 18 anos e você assistiu esse filme, ainda é preocupante também, mas a possibilidade de você ser influenciado, de você se colocar em uma situação de risco é menor. Mas se você tem menos, a possibilidade de você ver e acabar se deixando influenciar e se desenvolver com esse pensamento é muito grande e é muito preocupante. Então sim, é uma ficção, mas no momento em que atinge fora daquela tela, deixa de ser uma ficção e começa a se tornar algo que tem que ser clicado na tecla do sequestro nunca é justificável, síndrome de Estocolmo não é legal, se apaixonar pelo seu abusador é uma doença. As pessoas não podem normalizar isso como se fosse romântico. Tipo, nossa, ela se apaixonou por ele, eles casaram, que lindo, que belo. Sabe? Não é assim, não é bom. E não é positivo. As pessoas têm que entender isso. Não é positivo. Você não deseja ser sequestrada, você não deseja passar por isso. Inclusive, eu recomendo o filme O Quarto de Jack, que mostra realmente como é um sequestro. Mostra realmente toda a situação deplorável e complicada que é o sequestro. Se o filme tivesse abordado todo esse enredo e tivesse colocado no final alguma coisa que desse para representar que a personagem desenvolveu a síndrome de Estocolmo e por isso que ela via o Massimo dessa forma positiva, seria muito interessante, poderia ter sido usado para outros fins, que é mostrar como a vítima com a síndrome de Estocolmo realmente vê o seu sequestrador como alguém a ser endeusado. Mas não foi isso que foi mostrado, foi realmente uma romantização e uma normalização dessa situação que não pode ser considerada boa. Enfim, é isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para apresentar. E eu espero de coração mesmo, que se você já pensava desse jeito, eu espero que você consiga conscientizar outras pessoas a pensar assim também. Se você não pensava assim e agora está pensando, eu fico muito feliz pela sua conscientização e também espero que você passe para as outras pessoas. E se você não pensava assim e continua não pensando assim, eu realmente espero que você nunca precise passar por isso, ou que ninguém próximo de você precise passar por isso, porque realmente não é bonito como foi visto no filme. E se você não assistiu e não sabe do que eu tô falando, mas quis ver até aqui, eu vou repetir o que eu falei no começo. Realmente eu não recomendo. Enfim, é isso. Um beijo.